Famílias que vencem em tempos difíceis buscam o prazer em Deus. Vou ler o texto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Nesse texto, irmãos, o apóstolo Paulo, ele continua a falar dos tempos difíceis, dias que precederão a volta de Cristo. São os dias que já estamos a viver, não tenho dúvida em relação a isso. E Paulo diz que serão dias difíceis. E enumera diversas características desses dias. Já estamos a falar disso, já há 2 semanas. E uma característica que Paulo destaca aqui, e que destacamos na reflexão de hoje, Paulo diz que vivemos num tempo em que as pessoas são mais amantes dos prazeres do que amigas de Deus. Paulo está a retratar o comportamento das pessoas nos últimos dias, e como já disse, creio que já estamos a viver esses dias. Paulo fala de pessoas que preferem mais amar e deleitar-se nas ofertas do mundo, nos prazeres que o mundo oferece, do que cultivar uma intimidade com Deus. Tem gente que tem tempo para muita coisa. Para assistir uma partida de futebol, eu assisto. Né? Para ver uma telenovela, não vejo. Para ver um filme, para ir para a praia, para ir a um restaurante, para comer uma pizza, mas não tem tempo para Deus. Pessoas que se deleitam mais nas coisas do mundo do que na intimidade com Deus. Amantes dos prazeres, Paulo, essa a referência que Paulo faz dessas pessoas, amantes dos prazeres. Homens amantes de si mesmo, mas amantes dos prazeres. Aqui ele refere-se a pessoas que colocam a Deus em segundo plano. Essas pessoas colocam a busca por satisfação pessoal, gratificação instantânea, conforto material, entretenimento e tudo o que estimula os sentidos e o ego, acima de qualquer outra coisa, acima inclusive do próprio Deus. O prazer aqui pode englobar desde vícios, como álcool, drogas, jogos, pornografia, também compulsões como compras, comida, e até um estilo de vida excessivamente focado em lazer, luxo e autoindulgência. O que é autoindulgência? É aquela pessoa que se justifica a si mesmo. Ela busca sempre desculpas para os próprios erros, ou aceita com facilidade os próprios defeitos. Uma pessoa assim cede aos próprios desejos, porque ela sempre vai buscar uma justificação, uma desculpa. Então ela cede aos próprios desejos, prazeres ou caprichos de uma forma excessiva ou sem moderação, e geralmente sem considerar as consequências ou responsabilidades. Consequência na família. A família sofre quando todos ou um de seus membros vivem esse estilo de vida. Paulo diz que essas pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. O prazer em primeiro lugar. Podemos dizer que no mundo dos tempos difíceis, dos dias difíceis, as satisfações e os prazeres se tornam o centro da vida
a relegar Deus, os princípios de Deus, a um segundo plano, ou até mesmo a ignorá-los completamente. Em contrapartida, irmãos, pessoas e famílias amigas de Deus buscam ser leais ao Senhor, obedientes, submissas à sua vontade, a viver segundo os seus princípios morais, seus princípios espirituais. E há 3 verdades que eu desejo partilhar sobre esse texto, ou princípios. Primeiro, devemos cultivar na nossa família uma visão de um Deus que se alegra com nossa alegria. Irmãos, Deus se alegra com a nossa alegria. Deus quer que tenhamos prazer. Deus quer. Um dos textos que precisamos lembrar nesse sentido está em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Paulo aqui, irmãos, está a combater o ascetismo, que era uma filosofia da época, muito em moda na época, em que seus praticantes, eles acreditavam que é possível alcançar a salvação e a perfeição espiritual através da renúncia de todo e qualquer prazer terreno. Não pode ter prazer nenhum. E dessa forma ignoravam que a salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo. O ascetismo ensinava a proibição do casamento. Eles ensinavam que o celibato era obrigatório ou superior. Imagina, se todos seguem isso, acaba a humanidade. Não haveria reprodução. Dessa maneira, desvalorizava o matrimônio, que é uma instituição divina. Paulo diz lá, proibindo o casamento, eles proibiam. Também ensinava a exigência de abstinência de certos alimentos. Eles impunham restrições alimentares específicas, a tratar certos alimentos como impuros ou impróprios para os crentes, em contraste com a visão cristã de que tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça. 1 Timóteo 4:4. Então Paulo refuta essa visão a afirmar que Deus criou essas coisas. Casamento, Deus criou. O alimento, Deus criou. E Deus criou todas essas coisas para serem desfrutadas com gratidão pelos crentes que conhecem a verdade. Ele argumenta, no caso Paulo, que a pureza e a santidade não vêm de regras humanas sobre o que comer, ou casar ou não casar, mas a pureza e a santidade vem da fé em Cristo e da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Paulo também enfatiza que tudo é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Pela oração. Então não é pecado viver os prazeres que o casamento oferece. Não é pecado. Não é pecado sentires prazer ao comer uma boa picanha na grelha? Não, ontem eu comi uma. Uma lasanha. O esposo da Ana, o David, faz uma lasanha maravilhosa. E quando ele me convida para comer, eu como com muito prazer. Um belo pedaço de torta de morango, de maçã, não sei. De banana, eu gosto de torta de banana. Então precisamos cultivar em nossas famílias a visão de um Deus alegre,
Não aquele Deus carrancudo. É um Deus alegre. E que deseja que vivamos com alegria e desfrutemos das coisas boas da vida. Irmãos, antes de criar o homem, Deus criou o jardim do Éden. Para quê? Para ter prazer ali. Tudo de bom do melhor. Aí o homem estava lá sozinho, falta uma coisa, toma uma mulher. Para ficar melhor ainda. Irmãos, podem rir. Sabe por quê? Porque Jesus ria. Jesus era um ser social. Jesus era um ser social. Jesus ia às festas. Ia às festas. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui no sábado da festa, lá na quinta, ele iria lá com a gente. Comia lá uma picanha lá que o pastor Ricardo ia fazer. Ele foi nas bodas de Caná. E quando acabou o vinho, o que ele fez? Transformou a água em vinho. Por quê? Porque o vinho naquela época, irmãos, era símbolo de alegria. Vinho simbolizava alegria. Acabou o vinho, acabou a alegria. Então Jesus disse, não, a alegria vai continuar. É verdade. Era símbolo na cultura do judeu lá, judaica, era símbolo de alegria. Acabou o vinho, acabou a alegria. Então Jesus foi e transformou água em vinho para que a alegria continuasse. Então nós precisamos cultivar em nossa família a visão de um Deus alegre. E que deseja que vivamos com alegria e desfrutemos das coisas boas da vida. A Bíblia nos revela um Deus que não é um carrasco, mas um pai amoroso que se deleita em ver seus filhos felizes. Assim é Deus. Eclesiastes 3, 12, 13. Isso é contra o ascetismo. Sei que não há bem nenhum, senão o de se alegrar e fazer o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Isso é um dom de Deus. Eclesiastes 5, 18, 19. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção, e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, Ele deu poder para desfrutá-los e tomar deles a sua porção e desfrutar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Não é pecado, desde que seja do seu trabalho, de maneira honesta, correta. Por isso que quando alguns irmãos falam, pastor, eu não venho domingo não, que eu vou viajar, eu vou de férias. Eu falo, graças a Deus, vai desfrutar do seu trabalho, vai tirar férias. Hoje eu falei com o irmão que não veio, que não vai vir domingo, não veio hoje. Ah, pastor, estou aqui a desfrutar, estou numa piscina maravilhosa aqui em Algarve. Eu digo, desfruta, meu irmão, desfruta. Está ali. Isso é um dom de Deus. Portanto, a família, irmãos, é o lugar mais adequado para ensinar essa visão de um Deus bondoso que se alegra com a nossa alegria. Porque a Bíblia diz lá em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva vem de Deus. Todas as bênçãos e prazeres legítimos, atenção, legítimos, são presentes de Deus. E quando os pais demonstram principalmente prazer e alegria nos filhos, esses filhos cultivam a visão de um Deus Pai que se identifica com as alegrias e os bons momentos de seus filhos. Hoje a minha netinha, Aurora, faz 6 meses. Aí nós ligamos para ela. E estava lá nos... Como? Está certo, 7 meses.
Nasceu em dezembro, certo. E estava lá, meu filho todo feliz, ali com ela no colo, ela ria, e Marisa começava a falar com ela. Marisa nem te conhece, está querendo falar com ela, né? Mas ela ria, né? E a gente fica feliz com isso. Então devemos cultivar na nossa família a visão de um Deus que se alegra com a nossa alegria. Ele se alegra. Segundo ponto, precisamos construir nas famílias uma cultura de disciplina e de discernimento da ética cristã. Isso tem a ver com o primeiro ponto. Está relacionado ao ponto anterior, principalmente para não desagradar a Deus em nossos prazeres, cultivar a disciplina. Deus quer que eu tenha prazer, quer, mas eu devo cultivar a disciplina, para não desagradar a Deus em nossos prazeres. Embora Deus nos chame ao prazer e à alegria, Ele também estabelece princípios para que esses prazeres sejam vividos de forma plena e santa, sem cair na autoindulgência, de fazer o que é errado e está tudo bem. Não. Como desenvolver isso na família? Precisamos desenvolver na família a capacidade de saber distinguir um prazer que glorifica a Deus de um prazer que prejudica a pessoa. O casamento, a família. Sexo no casamento é diferente do prazer da pornografia. Ou mesmo fora do casamento, é diferente. Precisamos desenvolver na família o valor da responsabilidade. Lembremos, irmãos, do texto bíblico que diz lá em 1 Coríntios 10, 23, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica, então tem que ver isso. Devemos lembrar sempre em família de que Deus é também um Deus de ordem, justiça e amor. Ordem, justiça e amor. Todos os nossos prazeres nessa vida devem estar enquadrados nessas três palavras: ordem, justiça, amor. Então precisamos construir nas famílias uma cultura de disciplina e de discernimento da ética cristã, para que saibamos qual prazer é lícito e aquele que não é lícito. Qual que agrada a Deus e aquele que desagrada. Terceiro ponto, cultive na tua família uma amizade verdadeira com Deus. Então, em contraposição aos tempos difíceis, esses tempos que estamos a viver, vamos fazer de nossas famílias, famílias amigas de Deus. Amigas de Deus. Uma família amiga de Deus significa que o relacionamento de toda a família com Deus é marcado por intimidade, confiança, obediência, um propósito partilhado, assim como uma amizade verdadeira. É quando a presença de Deus é sentida e valorizada no lar, e os valores dele são cultivados em todos os membros da família. Irmãos, ser amigo de Deus é um dos conceitos mais profundos e belos da fé. Imagina eu, amigo de Deus. Isso indica uma relação de profunda intimidade, confiança e propósito partilhado com o Criador do universo. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Era perfeito? Não, mas foi amigo de Deus. E esse é o relacionamento que Deus quer. Jesus revela isso lá em João 15,15, quando diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. É esse relacionamento que Ele quer conosco, amigos. Um filho que é amigo do pai, o pai que é amigo do filho. Como cultivar na família uma amizade com Deus? Leve sua família a compartilhar com Ele seus planos, medos, desejos.
Então chama a família, os filhos, vamos orar aqui por esse plano nosso, por esse nosso desejo, por essa nossa preocupação. Crie na sua família um ambiente de transparência com Deus. Ele é nosso amigo. Cultive na sua família um desejo ardente de obedecer a Deus, porque é aí que temos a verdadeira amizade. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vive na sua família a oração, a leitura da palavra de Deus, porque a amizade se constrói na base da convivência e do diálogo. E como é que temos diálogo com Deus? Através da oração, falamos com Ele, da palavra, Ele fala conosco. Então, irmãos, para concluir, que cada uma de nossas famílias decida ser não amante dos prazeres vazios, mas amiga de Deus, a encontrar nele a fonte da alegria legítima, do discernimento e da verdadeira força para não apenas sobreviver, mas florescer plenamente e ser sal e luz nesses tempos difíceis. Porque Paulo disse: haverão homens assim, mas nós somos sal e luz. Não somos esse tipo de pessoas que são mais amantes dos prazeres do que de Deus. Não, Deus está acima de qualquer prazer.